Oi! Hoje eu vou fazer uma pensata aqui na base da memória que não vai agradar muito os juízes do Supremo. Então, quem não gosta de juiz do Supremo, convido para que você entre no meu canal e veja este vídeo. E se gostar, dê um like, compartilhe nas redes sociais e aumente o meu volume, que só nesta noite teve 600 inscritos a mais. Estamos chegando aos 263 mil e tantos, né? Pois bem, acontece o seguinte: há pouco menos de um ano, a juíza de execuções criminais da Vara de Execuções Penais lá de Curitiba, a Carolina Lebos, recusou um pedido de entrevista feito pela Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e pelo Florestan Fernandes Júnior, do jornal espanhol El País. Essa medida foi pedida para ser suspensa e o relator foi o ministro Ricardo Lewandowski, que suspendeu a decisão da juíza e mandou que a Folha e El País entrevistassem o Lula. O assunto voltou à baila e caiu na mão de Luiz Fux, que negou a medida, então proibindo a entrevista. Só que o assunto voltou a ser assumido pelo já presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. E Dias Toffoli, mais uma vez, autorizou que a Polícia Federal abrisse as suas portas para que o Lula fosse entrevistado pela Folha e pelo ABC, pelo País, El País da Espanha, lá nas dependências da Polícia Federal. Pois bem, a Polícia Federal, antes de abrir as portas, resolveu autorizar a presença na entrevista de jornalistas de outros veículos. O superintendente da PF no Paraná, Luciano Flores Lima, argumentou que havia necessidade de respeitar direitos constitucionais relativos ao livre exercício da profissão e liberdade de imprensa. O Lima também argumentou, em ofício, que precisava dar publicidade de atos administrativos que não estiverem sob necessidade de sigilo. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, porém, fiel ao seu permanente servilismo ao PT, decidiu proibir a presença de jornalistas que não sejam da Folha e do El País na entrevista do Lula. Estava prevista para sexta-feira, dia 26 de abril, na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente cumpre pena. Portanto, não mais do que um presidiário, um político preso e não um preso político, como gostava de dizer antigamente o Reinaldo Azevedo. Pois bem, no dia 27 de abril foi publicada a entrevista e nela, para meu espanto, há um spoiler do Lula, né? O Lula disse aos seus entrevistadores que ele estava esperando a desmoralização do Sérgio Moro. Tudo que ele queria na vida era isso. Pois é, no dia 11 de maio, ele deu outra entrevista no mesmo lugar, porque aí virou a casa da mãe Joana, né? Veja bem, aliás, a casa da Noca, né? Para um filho de Joana reclamar aqui comigo. No dia 7 de abril, quando completou um ano da prisão de Lula, tem uma reportagem no Estadão do Ricardo Galhardo e do Roberto Brandt sobre a rotina do Lula na sala de 15 metros quadrados da Polícia Federal, no quarto andar da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Essa rotina eu vi antes até da reportagem, porque o Emanuel Bonfim entrevistou o Ricardo Galhardo no podcast Estadão Notícias, o mais acessado em matéria de jornalismo no Brasil. E essa rotina tem encontro diário com advogados,
visitas frequentes de parentes, amigos e correligionários, consumo de telejornais e exercícios na esteira. Também passa os seus dias vendo televisão e recebendo 2 vezes por dia um assessor que leva clippings, ou seja, recortes de noticiários e de vídeos para que ele veja o que é uns assessores dizendo para ele o que é o que deve ser mais importante. Pois é, acontece então que aquilo lá virou uma espécie de sala do trono de onde ele fala, porque só entram entrevistados filtrados pelos juízes amigos do Supremo que não lhe façam perguntas inconvenientes. Um desses casos foi do advogado americano, se passa por jornalista, Glenn Greenwald, do Intercept Brasil. No dia 11 de maio, saiu no Intercept Brasil uma entrevista muito bem produzida, muito bem falada, muito bem perguntada, muito bem respondida do ponto de vista deles, né? E nela, o Lula abre essa entrevista, que eu vi em 2 versões, tem uma versão menor e uma versão maior, dizendo que foi proibido de disputar eleições por ação do Departamento de Estado dos Estados Unidos e da elite brasileira. Não me faça rir que me dói o calo, né? Pois é. Aí o Glenn Greenwald, imagina, o Glenn Greenwald é repórter, né? Pergunta, mas a elite brasileira ganhou muito dinheiro nos seus governos? Aí o Lula disse, não é uma questão econômica, é uma questão social. Ou seja, os banqueiros, os empreiteiros, os empresários em geral que ganharam dinheiro roubando os cofres públicos, como o caso dos açougueiros de Anápolis, do cervejeiro de Petrópolis, etc., eles todos agora fazem parte de uma elite ingrata, que não quer reconhecer o dinheiro que ganharam sob o Lula. Por quê? Porque eles têm um ódio para evitar os pobres que viajam de avião e entram na universidade graças ao Lula. Acontece que isso é mentira. O Lula foi quem criou o ódio dividindo o Brasil em 2, o Brasil do nós e o Brasil dos eles. E sem esse ódio, não teria sido tão fácil bater como ele bateu Geraldo Alckmin, o ex-governador de São Paulo, que foi muito votado no Sul e Sudeste ricos e perdeu a eleição no Norte e no Nordeste. Quer dizer, o ódio foi que ajudou a fazer essa coisa incrível, inclusive histórica, do Geraldo Alckmin ter tido menos votos no segundo do que no primeiro turno. Pois bem, isso tudo acontece porque o Lula tem ministros fiéis no Supremo Tribunal Federal. E nós já citamos alguns aqui. Eles podiam ter evitado isso se eles seguissem o bom senso, o senso comum, de que preso não pode falar. O Lula não é um preso político, o Lula é um político preso, como diria o Reinaldo Azevedo no tempo que não defendia o Lula livre, né? Pois é, ainda está na hora da gente rever essas decisões dos ministros. Primeiro, o meu amigo Modesto Carvalhosa está ressuscitando um pedido de impeachment por Dias Toffoli. E essa sequência que eu mostrei aqui a vocês, dos pronunciamentos do trono do Lula lá da Polícia Federal, provam o seu completo alheiamento à lei, à Constituição e o fato de, desde estudante, ele ser apenas dependente do PT, não passou em nenhum concurso para juiz de primeira instância e está aí dando ordens aos juízes de primeira instância. Pois é, mas a perspectiva agora é o contrário. Está para entrar no Supremo, pelo menos daqui a 16 meses, quando vai para a expulsória o decano Celso de Mello, um pastor evangélico e advogado da Advocacia Geral da União, chamado André Mendonça. Ele é o advogado-geral da União do Bolsonaro. Bolsonaro havia prometido guardar essa vaga por 16 meses para o Moro. Falava-se também no Bretas, quando ele falou que o ministro terrivelmente evangélico faz falta no Supremo. E ele mesmo já disse publicamente, na presença de outros ministros, citando apenas ele, que André Mendonça é um ministro terrivelmente evangélico. Ou seja, tudo me leva a crer, você acredita se quiser, não adianta ficar reclamando que é apenas minha opinião, que o André Mendonça ganhou a possibilidade de disputar essa vaga no momento em que o Dias Toffoli blindou
o primogênito de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, de um inquérito policial do Ministério Público do Rio, investigando rachuncho na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ao inventar, inclusive, a possibilidade do COAF compartilhar com o Ministério Público Federal os dados de mobilização financeira atípica, né? Pois bem, o André Mendonça, que tem um perfil publicado no Estadão, disse que não é no âmbito criminal que se resolve o problema da corrupção. O caminho da recuperação não é o criminal, é o cível. Aí eu quero lembrar, eu tenho falado muito nisso e não vou esquecer, que o caminho do cível é a recuperação da Odebrecht. A Odebrecht exportou corrupção para 33 países e não vai quebrar porque tem um acordo de leniência. E além do mais, o juiz da primeira vara de falência de São Paulo, João de Oliveira Rodrigues Filho, que não é a Carolina Lebos, mas é a Carolina do Chico, está na janela, não viu nada passar, promoveu a recuperação judicial que praticamente é um perdão de dívida para o Odebrecht, e isso é um escárnio, é uma vergonha. Eu tenho a meu favor um depoimento que foi dado pelo Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, que eu entrevistei no meu blog, e ele disse com toda clareza que a coisa mais terrível para a sociedade é ela ser punida de novo quando os donos de empresas corruptas mantêm a direção e o comando da empresa, como é o caso da Odebrecht. Aliás, já que eu falei na minha entrevista, eu vou, antes de terminar esse vídeo, recomendar que você leia a entrevista da procuradora da República, que foi da Operação Lava Jato em São Paulo, não é mais, mas ela me deu uma entrevista que eu dou no meu blog, e então quem não for assinante do Estadão pode consultar no meu blog, que é o www.neumann.com, o Estação Neumann, em que ela diz que a Operação Lava Jato é responsável pela volta da mentalidade de que o crime não compensa. Não passou a não compensar no Brasil. Abrindo o texto, eu cito uma frase dela, que eu considero bastante sensata, de que o ataque cibernético sofrido por diversos procuradores da República e pelo próprio ex-juiz Sérgio Moro denotam tentativas de frear a Operação Lava Jato. Mas, disse ela, tenho certeza de que a sociedade brasileira não permitirá que a Lava Jato tenha o fim da Operação Mãos Limpas da Itália. Ou seja, os políticos foram todos soltos, foram todos absolvidos, voltaram ao comando e tudo acabou em pizza na Itália e pode acabar aqui. A sociedade precisa tomar conhecimento disso e ver o tamanho do estrago feito pelo combate que as elites políticas estão fazendo para o combate à corrupção, como lembrou muito bem também outra mulher que eu admiro muito, que é a parlamentar mais votada da história do Brasil, a deputada estadual paulista do PSL, Janaína Pascoal. E com a palavra sábia da Janaína Pascoal, com a palavra sensata da Tameia Danelon, eu encerro aqui esse vídeo, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.